Desde que o boato começou a circular pelos grupos de WhatsApp e pelos corredores do Allianz Parque, o coração do torcedor palmeirense não sossegou mais. A simples ideia de ver Bruno Henrique, um dos atacantes mais decisivos do futebol brasileiro nos últimos anos, vestindo o manto alviverde acendeu uma chama de expectativa que mistura lembranças recentes de glórias, rivalidade intensa e aquele sentimento de que o Palmeiras, mais uma vez, está se mexendo nos bastidores para dar um passo gigante na briga por títulos. Não é qualquer nome. Não é qualquer reforço. É um jogador acostumado a jogo grande, a decidir clássico, a ser protagonista em noite de pressão máxima. E quando um perfil assim começa a ser associado ao Palmeiras, é impossível não imaginar o que pode estar acontecendo em silêncio, entre reuniões discretas, telefonemas reservados e mensagens trocadas nas madrugadas. O que mais intriga a torcida é a forma como o rumor ganhou força. Primeiro, foi um comentarista deixando escapar, com aquele tom misterioso, que um rival direto poderia dar um bote surpreendente em um ídolo recente de outro grande clube brasileiro. Depois, começaram a surgir relatos de que empresários ligados ao jogador teriam sido vistos em São Paulo, justamente em datas estratégicas, bem na época em que a diretoria palmeirense intensificava seu planejamento para a próxima temporada. Nada oficial, ninguém confirma, todo mundo desconversa, mas o silêncio por si só acaba soando como um sinal de que alguma coisa grande pode estar sendo costurada. É aquele tipo de rumor que não morre em um dia, não some depois de uma desmentida qualquer. Pelo contrário, ele cresce, ganha detalhes, versões e, principalmente, alimenta a imaginação de milhões de palmeirenses espalhados pelo Brasil. Para o torcedor do Palmeiras, a possibilidade de ver Bruno Henrique no Allianz vai além de uma simples contratação. É quase uma espécie de resposta simbólica às provocações, às rivalidades recentes, aos jogos que ficaram marcados na memória. Quantas vezes o palmeirense não teve que engolir seco ao ver o atacante decidindo do outro lado, comemorando o título, gol importante, lance que mudou a história de uma partida. Agora, imaginar essa mesma figura explosiva, veloz, experiente, comandando o ataque alviverde, muda completamente a narrativa. Seria como virar a página com autoridade, transformando um antigo algoz em aliado, um rival em peça-chave do nosso projeto esportivo. E isso mexe fundo com a autoestima do torcedor, que já se acostumou a ver o Palmeiras pensando grande, brigando por nomes de peso e não se contentando com pouco. Taticamente, então, a curiosidade só aumenta. O palmeirense começa a desenhar na cabeça as possibilidades de escalação, as variações de jogo, os encaixes ofensivos. Bruno Henrique aberto pela esquerda, cortando para dentro com aquele chute cruzado que tanto já fez goleiro sofrer, poderia se combinar com um centroavante de referência e com um meio articulador, montando um trio de ataque que colocaria qualquer zaga em alerta máximo. Em jogos no Allianz Parque, com o gramado rápido e a torcida empurrando, a velocidade e a leitura de espaço do atacante poderiam transformar transições ofensivas em armas letais. E quando a gente pensa em Libertadores, mata-mata, jogo pegado fora de casa, experiência conta muito. Ter um jogador acostumado a esse tipo de ambiente seria quase como carregar uma carta na manga a mais no banco de reservas ou no time titular. Claro que, em toda grande especulação, surgem também as dúvidas e as perguntas que ninguém consegue responder com certeza. Como estaria a condição física do jogador? Qual seria o tempo de contrato ideal para que o Palmeiras não ficasse exposto a um risco esportivo ou financeiro? Como a torcida receberia um reforço que, até ontem, era símbolo de um adversário direto nas brigas por título? Essas questões aparecem em mesas de bar, debates de rádio, lives de torcedores, grupos de análise tática e até em discussões de família. Ao mesmo tempo, existe aquela sensação de que o clube evoluiu muito em termos de gestão, de leitura de mercado e de planejamento. Se o Palmeiras realmente estiver avaliando esse movimento, não será por impulso ou só por narrativa, mas por enxergar que, dentro de campo, Bruno Henrique ainda pode oferecer alto nível competitivo e decisão em jogo grande. Nos bastidores, o que se comenta é que o Palmeiras está de olho em oportunidades de mercado que unam 3 fatores: qualidade técnica comprovada, impacto imediato no elenco e capacidade de mexer com o imaginário da torcida. E é justamente aí que o nome de Bruno Henrique se encaixa como uma luva. Ele não é uma aposta, é uma certeza de desempenho se estiver bem fisicamente. É o tipo de reforço que muda o patamar de um elenco já forte, que assusta adversário, que faz comissão técnica rival ajustar plano de jogo só de olhar a escalação. Além disso, traria consigo uma bagagem de decisões importantes, títulos e vivência em vestiários recheados de pressão, o que conta muito em um clube que pensa todo ano em ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais que vier pela frente. Imagina o clima no Allianz Parque numa eventual apresentação oficial. Telões ligados, Avanti palestra ecoando nas caixas de som, bandeiras tremulando e a torcida esperando aquele momento em que o jogador surge no gramado com a nova camisa, beijando o escudo, acenando para as arquibancadas.
Só essa cena, por si só, já é suficiente para gerar horas de discussão, montagem de vídeos, edições de fotos e uma enxurrada de conteúdo nas redes sociais. Os programas esportivos iriam se dividir entre quem enxerga a chegada como um golpe de mestre e quem tenta minimizar o impacto. Mas, para o palmeirense, a mensagem seria clara. O clube segue ambicioso, disposto a fazer movimentos ousados, sem medo de romper barreiras simbólicas, nem de mexer no orgulho dos rivais. A rivalidade, aliás, é um tempero inevitável nessa história. Não dá para negar que muito da curiosidade em torno do rumor se deve ao contexto recente dos confrontos entre o Palmeiras e o antigo clube de Bruno Henrique. Foram clássicos quentes, decisões polêmicas, provocações de lado a lado, memes, entrevistas fortes e uma sequência de jogos que ajudaram a construir uma narrativa de antagonismo no futebol brasileiro. Agora, imaginar que um dos protagonistas desse roteiro possa atravessar a fronteira e vestir as cores alviverdes adiciona uma camada extra de tensão e expectativa. Torcedores adversários já começam a ironizar, enquanto palmeirenses, no fundo, sorriem com aquele pensamento silencioso. Se está incomodando tanto assim, é porque talvez faça sentido. À medida que o tempo passa e nenhuma nota oficial surge, o rumor continua flutuando naquele limbo entre sonho e possibilidade concreta. Alguns jornalistas garantem que houve, sim, consultas iniciais, sondagens, conversas exploratórias. Outros afirmam que tudo não passa de jogo de empresário, tentando valorizar o jogador no mercado. Porém, quem acompanha o Palmeiras de perto sabe que, muitas vezes, as grandes negociações nasceram exatamente assim, primeiro como boato desacreditado, depois como fumaça incômoda, até que, de repente, o clube aparece com anúncio oficial e fotos no gramado. E essa memória recente de negociações surpreendentes faz com que o torcedor não descarte nada, preferindo manter viva a chama da curiosidade. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.